Obrigações dos cristãos de usar meios para a conversão dos pagãos. Amém. Esse é o nosso tema. Atos 1, versículo 8. O que diz lá? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, ILT, Sbreak time igual 0.5 SFGT e até os confins mais distantes da terra. Amém. Qual foi a última mensagem de testemunho que eu dei a vocês? Você estará na escuridão exterior? Amém. Você estará na escuridão exterior? Portanto, devemos lembrar como Jesus falou sobre as trevas exteriores. Lançai os servos inúteis nas trevas exteriores. Seu testemunho agora deve envolver a capacidade de falar sobre a escuridão exterior. Uau! Agora você pergunta à pessoa: você dorme com as luzes acesas ou apagadas? Você tem medo de quartos escuros, lugares escuros? Bem, existe um lugar chamado escuridão exterior. Vocês dois estão lá fora e está escuro. Essa é uma mensagem para pregar para meninas e alguns meninos. Aleluia! Agora você precisa compartilhar. Essa é a história dos talentos. E esses talentos envolvem pessoas que receberam 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Você pode pregar o Evangelho e testemunhar como que Jesus disse. Então vamos abrir em TR João 1. Ele disse aquilo que ouvimos desde o princípio. O que ouvimos. É assim que você testemunha o que ouviu. Ok. Você entende? Então o que vimos com nossos olhos. Agora eu sei que você dirá que não viu Jesus com seus olhos. Mas vou lhe contar algo que vai lhe surpreender. Mas espero não saber. Espero que não, mas espero que também seja em ambos os sentidos. Quantos já leram livros românticos? Quais são os nomes dos livros românticos que foram escritos? Mills e Bond. Quero dizer algo um pouco mais profundo do que isso. Não lembro, você não lembra? Sim, eles fazem sexo nos livros. Mencione o nome Olá Rainha. 50 Tons de Cinza. É uma única série de livros. Fanny Hill. Fanny Hill é um livro que os meninos leem com o I1 que o cara leu. E aqueles que as mulheres leem. Qual é o nome? Você não sabe? Olha, eu não quero nenhuma impostura aqui. Por favor, não quero nenhuma. Quem finge expulsá-lo da igreja amanhã nunca chega. Por quem? Kate, Sidney, Sheldon. Eles escrevem livros e descrevem sexo, amor. A série de livros assim? Quais são as séries? Não quero título. Sou autor de Halo Queen. Por isso. Quantos leram a série Halo Coven?
você sentiu ao ler? Você consegue imaginar o que estava acontecendo? Quem imaginava isso? E citam, conte o que pensa. O que você estava imaginando? Ok. Quando você lê os livros, eles são mais gráficos do que as imagens porque têm descrições. Voz. Ela fornece mais detalhes. Então, talvez. O mesmo acontece com. Ah, é. Ok, então, tipo, talvez ok. A arte, eu vou dizer, e senti seu toque em minhas mãos. Uau, Os pelos da minha pele se arrepiaram e senti arrepios. uau. Y. Sim. E quanto a Nikata? Você conhece Nikata? Você sabe, chefe de Nikata. Ok. Daniel Steele. Daniel Steele. O que é aquilo? É uma série. Autor, autora. Muitos livros românticos e ela pegava uma moça solteira no livro e falava sobre como ela se apaixonou por tantos caras diferentes. Ela contava várias façanhas com caras diferentes, descrevendo seus corpos e outras coisas. No final, ela fazia a garota, acho que era estuprada ou algo assim. Tem contexto. No final, ela fica triste e termina sozinha. As descrições do sexo são muito explícitas no livro. E você já leu algum antes? Lee disse que nunca mais lera Daniel Steele. Forte! Quando comecei a ler, os livros que li foram os de Sidney Sheldon. Então, Por que você disse que nunca mais leria? você vê o homem. Você pode vê-lo como conhecer alguém e essa pessoa descrever sua altura. E você pode ver o ser humano vindo até você. É como se alguém que você conhece, que você já conheceu antes, tivesse ido dormir com uma garota que você também conhece. É uma pena. É uma pena. Uau! Então, quando você lê a Bíblia cuidadosamente, ali mesmo, ela diz aquilo que ouvimos, aquilo que vimos com os nossos olhos, aquilo que contemplamos. Ok, e nossas mãos lhe deram. Tocado. Você quase pode tocar. Você fez. Você teve ereções enquanto lia este livro? Descrevem. Sim, eu fiz. Eles descrevem. Não cima tudo. Sem mais perguntas. Qual a diferença entre livro e pornografia que assiste? A diferença, bem, Qual é mais selvagem? nunca assisti pornografia. Nenhum livro. Eu nunca assisto pornografia. Então, mais o que? Tipo, se for um filme que eles estão fazendo, a diferença é que no filme a cena dura 30 segundos. Lendo o livro, página 1, 2, 3. Esse é o primeiro episódio das cenas de sexo deles. No capítulo 22, coisa intensa. Tem outro em que o cara pega, ela joga na parede e ele faz. Não, não, não. Quantos de vocês estão imaginando ela sendo jogada contra a parede? Aquilo que ouvimos, que vimos com nossos próprios olhos. Sim, estou te explicando. Quando você lê e começa a imaginar. Uma vez li algo que fizeram com Jesus. Quando li, quis riscar aquilo da Bíblia. Doeu tanto que fizeram aquilo com ele.
Ao pensar nisso, percebi que, mesmo riscando da minha Bíblia, ele ainda estaria na de outras pessoas. Sim, realmente me machucou. Fiquei muito, muito magoado com o que fizeram com ele. Eu disse: Senhor, me desculpe, perdoar. Perdoe-os, perdoa-nos. Como? Como eu queria parar. Foi real. Era como se eu estivesse assistindo. Eu disse: não, você não pode dizer isso. Você não pode dizer isso a ele. Foi isso que eles disseram. Então, quando você lê, você quase consegue imaginar, sabe, visualizar mentalmente. ILT break time igual 0.5 SVGT, e é por isso que a Igreja Católica frequentemente usava pinturas detalhadas para ensinar e explicar sobre o que aconteceu. E é por isso que a Igreja Católica, durante a Páscoa, o Natal, eles ensinam o que aconteceu de novo e de novo e de novo. Ele pode ver e isso não sai da sua mente. As estações da Via Sacra. E ele disse isso. E isso aconteceu. E isso. Nem mesmo a implicação e o significado disso, mas apenas o que aconteceu, para que essa imagem fique na sua mente. Você está aí, você entende. Sim. O que vimos, João, o apóstolo? O que ouvimos, contemplamos e tocamos. Versículo 2. Pois a vida foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos. Isto é ser cristão. Esta é a obrigação de um bom apóstolo, declarar a respeito de Jesus Cristo o que vimos e o que ouvimos. Essa é a obrigação de um cristão. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. 1 Coríntios, capitão 2, versículo 1. Diz assim: vamos lá. E eu, irmãos, quando fui até vocês, não fui com excelência de palavras, nem com ensinamentos maravilhosos sobre liderança, nem com sabedoria e ideias de sucesso, abundância, como vencer, como ter sucesso no trabalho, no mercado ou transbordar de prosperidade. Não, eu não fui com excelência de palavras, nem desperdicei o melhor disso. 3:2. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo. Eu quero saber. A única coisa que eu quero que a gente foque é Jesus Cristo. É isso que estamos fazendo aqui. Mostro como Paulo orientou. Olhe 1 Coríntios 15, versículo 1. 1 Coríntios 15, 1. Além disso, irmãos, declaro a vocês o evangelho que preguei, que também recebestes e no qual estáis firmes. Veja, estou dizendo o evangelho que preguei. Agora ele vai descrever o evangelho que prego, pelo qual sois salvos, se guardardes na memória o que disse, a menos que tenhais crido em vão. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Essa é a coisa mais importante que eu vim trazer para vocês sobre Cristo. Como ele morreu por você e morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras. As pessoas precisam perceber que isso é o principal, e muitas pessoas se esqueceram de suas obrigações. Quando olhamos para Paulo, João e esses grandes homens que viveram com Jesus, eles nunca se afastaram desse princípio. Até o livro de João, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar aquele que está em você, o amor de Deus. É o jeito de John também ser John. O livro de João tenta dizer o que ele viu. 1 John, 2 John, 3 John tentam dizer o que aprenderam.
você vê. Os Joãozinhos relatam os milagres e o que aconteceu. O livro de João tem 21 capítulos. Para quem lê a Bíblia pela primeira vez, recomenda-se ler um capítulo de João por dia em 3 semanas. Terá lido todo o livro. Quando você faz isso, ouve o que Jesus disse e o que ele fez. Em 1 João, ele vai mais longe tentando explicar sobre o amor de Deus. Amados, este é o amor de Deus. Amar é conhecer Deus. Quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Vamos lá, João. O que eu vi, o que eu amo em Deus, você está aí. Então, essa é a obrigação de um cristão. O que ouvimos? O que você leu na Bíblia que você imaginou? Quando você me ouve pregando sobre Lázaro e o homem rico, eu estou lendo e tentando até imaginar como deve ter sido para o homem pedir uma gota d'água. É por isso que eu prego. Eu meio que tento imaginar e te contar o que eu vi com base no que eu li. Você entende? E o que eu ouvi? Aleluia! E é isso que você também deve fazer. Essa é sua obrigação, seu dever, sua dívida. Você tem que pagar dívidas, compartilhar o Evangelho e se tornar pregador do Evangelho. Você diz que não tem revelação. É você quem não tem revelação. O Espírito Santo é quem dá a revelação. O Espírito Santo conduz à salvação. Quando veio, 3.000 foram salvos. Digo quem é. Eu assisto a um documentário sobre Adolf Hitler. Sessões e temas do que ele fez. Para que você saiba quem ele é. A primeira afirmação neste documentário, caso você o admire por engano, porque mostram muitas coisas que ele fez, construiu, conquistou e mais, porque foi bem-sucedido por um tempo. Se você o admira, a declaração inicial é que Adolf Hitler causou a morte de 50 milhões de pessoas. Isso é o que você precisa saber sobre ele. Vamos continuar. Isso deveria te dizer quem ele é, caso você possa admirá-lo, e o Espírito Santo, antes mesmo de você dar um passo adiante para tentar entender se ele te faz cair, tremer, balançar, seja o que for, saiba que a chegada dele causou a salvação de 3.000 pessoas instantaneamente. Sim, 20.000 pessoas antes de você querer saber sobre o Espírito Santo, saiba que a chegada do Espírito Santo causou salvação. Então eu não ficaria surpreso se houver uma presença forte do Espírito Santo aqui entre nós, nos levando a falar sobre salvação, sobre as maravilhas da salvação e sobre a pregação do Evangelho. Eu não ficaria surpreso se houver uma presença forte do Espírito Santo. Mesmo que estejamos sentindo frio? Sim, mesmo que estejamos sentindo frio. Esse é o Espírito Santo. Você vai sentir o vento soprando em você e tudo mais. Mas o Espírito Santo está trabalhando quando você olha para trás e diz: "Uau!" Essa era a presença do Espírito Santo. Ele estava lá presente para curar, abençoar, tocar. Aleluia! Aleluia! Você está animado? Então agora é Jesus quem trouxe esse termo. Escuridão exterior. Você tem que ver como as pessoas acabam na escuridão exterior. Dizem que estava escuro. Foi ficando mais escuro, assustador. Você vê sombras e escuridão. Um cara, quando morreu, estava em uma cama.
Ele tinha sido picado por um animal venenoso. E então, quando ele chegou, ele estava inconsciente no hospital e estava morrendo. Então ele morreu. Quando ele morreu, saiu do corpo e ficou ali de pé. E lá estava ele. O corpo dele estava na cama e o lugar escuro. Sentia o chão frio. Perguntou: onde estou? E uma voz disse: por quê? No inferno. Você está no inferno, seu tolo. Esse foi, de fato, o começo das coisas. Veja, esses são testemunhos e janelas que, se você estudasse, veria que pode conversar com alguém. Quantas coisas você pode conversar com alguém? Essa é sua obrigação, Charlie. Vocês vão ser pregadores selvagens. É sua obrigação. Amém. Como você entra em trevas absolutas? Ok, irmão. Aquele que recebeu um talento desprezou. A chance que ele teve ao receber um talento, ele desprezou. Não é? Não despreze. Então diga para a pessoa: Charlie, não me despreze. Não pense que eu sou algum cara estranho que não recebi nada do que está acontecendo. Charlie, por favor, não ria de mim. Saia das trevas. Entre nas trevas exteriores e sinta medo do que está lá. Aí você vai ver e perceber. Então ele disse para ele: servo preguiçoso. Ele disse: a preguiça leva as pessoas às trevas exteriores. Tei, preguiçoso, levanta e vai para a igreja. Diz para eles: vamos, levanta, não seja preguiçoso. A preguiça vai te levar para as trevas exteriores. Preguiçoso demais até para levantar e se mexer, se recomponha. Então ele diz: servo mau e preguiçoso, 7 maldades. Então, irmão, queremos conversar com você. Irmão James, você é mau? Pode achar que é bondoso, mas a maldade está em você. Vai para as trevas exteriores, Charlie. Levem tempo. Quando voltarmos, Charlie é sobre aproveitar o tempo, testemunhar. Estamos nos afastando de apenas convidar para a igreja. Para isso, eu vou te derrubar na sala. Antes de ir à igreja, vou te pegar no quarto. Ouviu o que eu disse? É uma questão de tempo. Sim, termino com você na sala. Sim, você ficará surpreso se tiver tempo. Vou pedir que você me dê um tempo. Estou falando de algo. Sim. Se alguém não entender, certifique-se de que todos acompanham enquanto você prega. Eles estão ouvindo você ou então você sempre tem que pensar rápido. Tipo esse aqui, ele acha que não se aplica. Então ele pergunta: você tem medo do escuro? Até filmes de terror. Um cara, ele sempre blasfemava e falava coisas sobre Deus. Disse que te largaria no cemitério. Ele tem o medo. Se você não acredita em Deus, por que tem medo de ficar no cemitério à noite? Muita gente tem medo das coisas, mas falam alto, se achando. Falam de um jeito todo cheio de si, mas, no fundo, tem medo. Pode acreditar. Falam de maldade e preguiça. Não me despreze. Diga a eles: ajo como amigo. Eu sei por que vim aqui. Não sou profeta,
mas esta é a palavra de Deus, vá para o inferno. Agora mesmo, vai sentir, vá para o inferno. Número 4. Pessoas que entram em trevas profundas. Por que acusam as pessoas que vêm pregar? Cara disse que és homem severo colhendo onde não semeaste. Então as pessoas vão para o inferno porque acusam o pregador. Como se alguém tivesse sido enviado para pregar para você e, em vez de receber a mensagem, você acusa o pregador de má pessoa. Isso não é bom. Isso não é uma coisa boa. Você está me ouvindo? Isso não é uma coisa boa. Isso não é uma coisa boa. Amém. É isso aí. As pessoas estão sendo lançadas nas trevas porque estão cheias de medo. Ele disse: Eu tive medo e me odiei. Amém. Elas têm medo de largar os namorados, sair da igreja e do que as pessoas vão dizer. Tive medo. Me odeio, irmão. Não se esconda de Deus. Não tema Deus nem se juntar. Não tenha medo dos seus amigos. O que seus amigos vão dizer sobre você não poder se juntar à igreja diz que estava com medo e me odeio. Não se esconda de Deus por medo de alguns meninos e meninas tolos. Uau! Não é uma mensagem temer. Havia medo na igreja. Não tenha medo. H.U. Não é uma mensagem. Você despreza um talento, então é uma coisa pequena. Desprezo isso. Acusando quem veio pregar, chega à escuridão total. Você é preguiçoso para tirar gordura e ir para a igreja. Recomponha-se. Você é perverso, por isso você vai lá. E qual foi a última que te dei? Temer. Fiquei com medo e bati no mil. Você está se escondendo de Deus. Não se esconda, não se esconda, meu amigo. Falando sobre tempo. Você precisa de tempo para uma mensagem. Eu vejo você derrubando as almas uma por uma. Você e eles. É sobre você e eles. Agora você passa de atirador de elite a Rambo o exterminador. É como se fosse um contra um. Charlie, ninguém consegue te enfrentar só num contra um. Porque um atirador ataca você de longe, mas é como se fosse assim. Alguns caras lutam pessoalmente. Eles estão em uma luta corpo a corpo selvagem. Sim, eles podem te esmagar um contra um. Sim. O que você acha? Sim, fiquei com medo e me odeio. Pastores acusadores, você é duro. Você é um homem durão. Você só quer dinheiro, padrão. Então você tem que ter uma história sobre pessoas que nos acusam e uma ou duas no seu banco. Quando comecei a ter cruzados, preparei um banco de histórias. Algum tempo antes de pregar, dou uma olhada nas minhas histórias para ver qual delas consigo escolher. Sim, os testemunhos. Uau! É incrível, é fantástico. Isto é Vundama. Sim, história. Posso levar? Tem uma história. Olha, você não precisa ter tido uma vida muito incomum antes. Você tem muitas histórias. Só uma vida incomum. Ele disse que tinha uma tia que não acreditava em Deus. Sim, sempre falando mal dos pregadores. E ele contou quando ela estava morrendo. Ele passou pela região e foi até lá, inclusive.
Você já me ouviu contar essa história antes, tenho certeza. Ele disse que quando entrou na sala, eles disseram: lembrem-se de Oni fulano de tal filho, aquele que fez um pregador. No modo americano de falar, ele virou pregador. Quem fez um pregador veio. Tal filho disse sim, ele está aqui. E ela disse que era quase morto. Ela estava quase morta, e seus olhos eram como bolinhas de gude, bolas de vidro. Pei. E ela falou. Ele disse que quando ela falou, a voz saiu da garganta. Ela disse: diga-me que não existe Deus. Não posso dizer que não existe Deus. Você disse Deus. Ela sempre dizia isso presente. Eles só querem dinheiro. Eles estão logo atrás. Você precisa contar uma história para eles. Diz uma vida normal. Todo mundo tem uma tia assim. Tenho amiga da mãe que morreu recentemente. Ela, a mãe dela está blasfemando contra mim e blasfemando contra. Quero dizer, as igrejas. Nós somos ladrões. Nós somos maus, somos isso, ela morreu. Sim, todo mundo tem uma tia ou uma amiga ou você não tem alguém assim. Eles simplesmente nos descartam e eles simplesmente. Sim, 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 sim. Todos nós temos alguém assim em nossas vidas. Você não precisa ter uma vida tão espetacular antes de ter uma janela. Vamos lá, cara. Pense na sua vida. Pense nisso, encontre algo, diga a eles. Eu sei que foi um homem duro nos estuprando. Isso não foi semeado. Testemunhar é cumprir sua obrigação de alertar sobre a escuridão exterior. Por que falar de sucesso sem limites quando alguém pode cair nela? Na próxima semana, quando uma pessoa entrar no dia escuro, ela vai se arrepender. Cara malvado nunca contou o dia me chamando para a igreja. Mas você não diz o que tem que dizer. Amém. E aí, quando chega o momento de lidar com a próxima situação, a pessoa já está cheia de sentimento, tomada por uma forte sensação de que será enganada novamente, pois experiências anteriores deixaram marcas e aumentaram sua desconfiança. Você vai colher o que eu não plantei, a mesma coisa de ficar procurando defeito. Então essa é a escuridão exterior. Amém. Depois o próximo. Na casa de meu pai há muitas moradas, não foi Jesus quem disse? Pode pregar sobre isso. O que você diria? 1. Na casa de meu pai há muitas moradas. Número 1. Não basta acreditar em Deus. Você deve acreditar que Ele é filho dele. Porque naquela escritura diz: não se turbe o vosso coração. Acredite em Deus. Acredite também em mim. Uau! Eu acredito em Deus. Mas você sabe, quem sabe essa igreja e Jesus e tudo mais. Creia em Deus, como Jesus disse. Creiam também em mim. Uau! Número 2. Deus está preparando um lugar no céu para aqueles que creem em Jesus. Uau! Uma mansão. Você terá uma mansão? Você terá uma mansão? Você terá uma mansão? Uau! Você deve ter suas histórias prontas. Número 3. Existem muitos de vocês. Onde você vai morar? Você pode perguntar ao seu vizinho. Onde você estará morando em 20 anos? Pessoa para quem você testemunha. Hoje no Vale do Traço. Mas onde você estará em 40 anos?
Há pessoas com 60, 30 ou 20 anos desde 10. Daqui a 30 anos eles estarão morando em outro lugar, eles nunca ficarão no Vale Trasaco ou em qualquer lugar especial. Haverá algum lugar. Onde será sua residência? Seu endereço? Casa número 24.228 na Blazing Street. Casa número 606 na residencial Flaming TF Vis-Avenue. Junção de enxofre. H. Colina das Larvas. Você ficará hospedado no Coffee Square. Avenida dos Dragões. Vale das Lamentações. Vale da Baleia Ocidental. Você está hospedado em West Hills. Hoje existe um lugar chamado Western Valley. Meu Deus, que endereço! Você está na East Lagging na Chintate Boulevard. Avenida Brimstone. Você ficará na rodovia Maras. Autoestrada sem mortes. Avenida do Medo. Tema sempre o medo da escuridão rua. Uma gota de água. Sobre o Vale da Serpente Leste. Canto tolo quando você vê Deus, então veja. Se você não meditar na palavra quando for, não terá revelação. Eu disse, a casa de meu pai. Há muitas moradas. Eu digo ao irmão, há uma morada para você. Por que você quer ficar na Avenida da Serpente? Colina do Dragão Vermelho, Vale dos Dragões e Demônios do Leste. Avenida da Depressão. Condomínio Lago de Fogo. Condomínio Lago de Fogo. Condomínios em chamas. Todo esse lado daqui indo para Marte são condomínios em chamas. Sim. Todos decidem pelos condomínios dos demônios asiáticos. Você foi colocado nos condomínios dos demônios asiáticos. Genghis Khan e outros demônios de alto nível estão desse lado. Os espíritos maras dos assassinatos estão com eles. Mais milhares ao longo dos séculos. Quando você passa por aqui, você diz este lado. Vale da Tortura, Zoológico da Tortura, Bola de Fogos, Zongo.
Aí você chega a um lugar com uma barreira. Depois, a rodovia mais quente daqui, com um pedágio, a rodovia mais quente. H1H1, which is also known as Barra Java Aéreo, is the term being mentioned here for referência. Você chega em um lugar e pergunta onde é esse lugar? Ó, está é Sodoma e Gomorra em chamas. Homossexuais inflamados estão aqui. Sodoma flamejante e crepitante. Somente tomando o que Jesus disse na casa de meu pai. Pergunte a si mesmo: você quer ir para a Avenida Charcoal Bento homossexual? Carvão inclinado para a maioria das vias sexuais. Venha para uma favela. Esta é uma favela no inferno. Bata palmas para favelas serpenteantes e viscosas. Favelas serpenteantes e viscosas, zona S3, S3Y. E então, quando você chega a outro lugar, você diz que esses são quartéis sem vítimas, nomeados em homenagem a Hitler. A maioria dos remédios está aqui, a maioria das maras está aqui, e você foi colocado lá. Você estava no Legon Hall e não ouviu. Agora eles foram colocados no quartel Eatler, quartel em chamas. E quando você entra, entram espíritos assassinos e outras criaturas selvagens. Você vê outras pessoas sendo atormentadas no Itrine. Você se junta a eles no Lego Hall. P5, 20N36. Você não quis ouvir. Oferecemos o que preferir para ir ao quartel em chamas sem alvos e centros assassinos. Sim, acampamento flamejante. Este lugar chama-se Zona de Fogo. Sobe e desce ir. Sobe e desce, sobe e desce. Aqueles que não gostam de nadar. Praia de Fogo. Praia de Fogo. Quando estou te oferecendo uma mansão, tenha tempo. Tirar um tempo é sentar em Lehman com seu amigo e explicar. Vá com calma. Esses são os possíveis lugares onde a pessoa vai olhar para você. Você está maluco? Estou te dizendo. Estou lendo a Bíblia. Eu não sei muito. Só estou lendo a Bíblia. Em qual estação o seu trem vai parar? Quando você anuncia que o trem vai parar e diz todos desembarquem. Todo mundo para fora. Todos desembarquem, saiam papai. Papai, para fora. Sim. Tapa nos malfeitores e te encontrando com fogueiras ardentes. Por que não estamos pregando o Evangelho? Sobre o que estamos falando? Você também não se pergunta o que somos, você diz que eu não tenho revelação. Ok, sem problema. Próximo. E aí você tem um argumento. O próximo é o lago de fogo semelhante, impressionante. Então você deve ser capaz de falar quantos você tem número 140. 41. 41. Ó, e número 1. Estou indo para os 40. Sinta-se à vontade. E número, porque o que você não sabe é que eu comecei em 99 no começo. É a sua numeração pessoal.
O próximo 41 é talvez o seu nome no livro da vida ou no livro da vida. Agora você conta para a pessoa: irmão, quero falar com você sobre um livro. Uau! É mencionado uma vez na Bíblia. É mencionado. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora temos muitos registros de registro, não é? Não é verdade? Cadastro, cadastro, cadastro biométrico. Registro como ganês. Registro de animais de estimação e óbito. Registro de estrangeiros. Inscrição para o acampamento. Matrícula quando você for para a escola. Matrícula NS do primeiro ano. Estamos sempre sendo obrigados a nos registrar. Mas você se registrou no livro principal? Uau! Quando você sente falta do livro real que deveria ter lido, você diz à pessoa: um dia fui fazer uma prova. Se não for, você diz: eu sei que alguém foi fazer uma prova. Ou uma vez um certo irmão fez uma prova. Havia um livro específico de onde vinham todas as perguntas e ele leu todos os outros livros, menos aquele. Você está registrado, talvez como cidadão britânico ou americano, no primeiro ano. Minha cidadania americana registrada. E você faz tantas coisas só para ter esse registro. Um dia fui para a América, pregando para eles, e disse: alguns de vocês adoram o Green Card. Acho que não é realmente verde. Não sei se era antes, mas quando você tem um Green Card, é cidadão ou residente americano. Eles fizeram de tudo pelo Green Card, abandonando seu ministério, abandonando Deus, mudando casamentos, abandonando seus casamentos. Conheço pessoas que estão divorciadas agora por causa deste cartão verde. Sim, eles fizeram tudo. O que você fez para que seu nome estivesse no livro da vida? Seu nome está no livro da vida. Uau! Seu nome está no livro da vida. Um dia eu estava pregando na América. Deitei-me no carrinho. Eu disse, adorando esse Green Card, adorar esse registro é essencial para ser americano. Ir à América ter filhos. Eu quero que meu filho seja americano. É tão importante. Eles fazem de tudo. Casam 2 vezes, trocam de marido, trocam de esposa. Às vezes eles fazem de conta, como se fossem casados. Praticam o casamento para parecer que é de verdade. Porque agora estão verificando se é real. Eles fazem casamento só para conseguir o papel. Existe um preço a pagar e eles estão pagando esse preço. E enquanto você está sentado aqui nesta sala, você não vai pagar o preço para entrar. Você se registrou no lago, se registrou na Tech, mas não está registrado no livro da vida. Eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você. Tão valioso é o seu registro. Eu me lembro de um cara que veio da América com seu precioso Green Card. O pai dele estava morto. Ele não via o pai há anos porque estava lutando pelo Green Card e o pai dele morreu. Quando ele veio para o funeral,
comprou um terno para o pai. Quando ele chegou, apresentou um terno para a família para o funeral. E eles não vieram na aldeia, longe de Acre. Em algum lugar depois de Suniani, além da região de Bremalf, numa vila de onde ele originalmente veio. Mas ele tinha ido adorar o Green Card lá fora. Então, quando terminaram o funeral, ele foi para Acre fazer os negócios. Entendeu? Quando ele terminou os negócios, era hora de voltar. Acho que o voo era numa sexta-feira. Então chegou a sexta-feira e ele se preparou para ir ao aeroporto. Antes de viajar, precisa conferir os documentos. Ao conferir as coisas dele, estava pronto para sair ao aeroporto, mas não encontrou o Green Card. Passaporte ganês basta para entrar em Gana. Ele quase fez xixi nas calças porque era por isso que ele tinha trabalhado tanto. Ele não pode voltar. Você está me ouvindo? Sim. E enquanto ele estava assim, onde será que esse Green Card pode estar? Aí ele percebeu que ele se lembrou que colocou algo no terno. Sabe, colocou algo no terno, no bolso interno. Porque estava pendurado ali. Então ele colocou algo no terno. Estava nas coisas dele porque ele tinha comprado e pendurado ali antes. O pai, lá longe na aldeia, já foi enterrado além de Suniani Queen. Ele estava se arrumando por volta das 6, 7 horas para ir ao aeroporto. Oh, não! O bezerro que ele adorou por tantos anos ILT, Sbrake time igual 0.5 SVGT, estava ali no bolso. Você registrou a um preço alto. E agora está além, virou uma área bem debaixo da terra. Quando carregava um caixão, você não sabia que seu Green Card seguia no cortejo. Estava indo, estava indo. O trabalho da sua vida estava no caixão. Estava indo. Eles estão indo fundo para dentro da vila. Possível. Então agora ele não podia ir. Ele tem que ir, mas ele nem tinha tanta certeza assim. Mesmo assim, ele tem que ir, porque nos possíveis lugares, esse era um. Ele tem que ir chamar uma reunião de família, explicar para eles que o registro dele foi levado embora. Ele está no fundo da vila. Papai pegou. Você não ligava para ele, nem quando ele estava vivo. Você nunca veio, nunca mandou nada. Levando seu Green Card. Ele o quê? Então agora eles têm que chamar uma reunião de família? Vai lá. Isso é um tabu. Algo que foi enterrado. Você tem que voltar. O pessoal concordou e eles foram em delegação.
Eles vieram e tiraram. Quando abriram o caixão, o pai estava lá. Ele estava sorrindo quando você chegou. Você veio pelo Gu Verde. Não for green card, você não visita. O pai estava sorrindo. Então eles abrem o assento. Estava sorrindo. E de repente ele sentiu algo. Era a carta grega. Achei. Gente, eu conto tudo para vocês. A vida inteira deles é para esse registro. Mas há um registro. Ei, você perdeu o registro principal? Seu nome no livro da vida. Uau! Diga seu nome, seu vizinho. Eu rezo pelo seu nome. Seu nome estará lá no livro de Goldan Cecil. Esta é a história de um querido irmão que dormiu profundamente e depois acordou na terra eterna, um lugar de paz e luz. Ele olhou ao redor. Nada familiar. Ele se perguntou como tinha chegado ali. Ele deu uma volta pela cidade e procurou esta casa de tijolos com uma porta pequena. Entrei na sala e vi um homem de branco. Deve ser um anjo. E então ele disse: Senhor anjo, eu sou um estranho aqui. Eu não sei o que está acontecendo de errado. A última coisa de que me lembro é que dormi ontem à noite. Isto é um BO, uma cidade que te leva onde você recebe uma coroa. Deve ser a cabeça do céu de onde você veio. Somente aqueles cujo nome eu encontrar escrito neste livro da vida estarão para sempre no paraíso. Seu nome está neste livro da vida? Seu nome está neste livro da vida? Aqui está o seu nome neste livro da vida? Seu nome está neste livro da vida? Sim. Folheando devagar as páginas desse grande livro antigo, esse irmão fez uma olhada rápida, mas com atenção. Ele viu ali os nomes de profetas, santos e mártires, pessoas que mantiveram a fé firme mesmo diante de dificuldades e desafios ao longo do tempo, e também os nomes de andarilhos, viajantes que seguiram caminhos incertos em busca de esperança. Mas ele disse: Senhor anjo, onde está o meu nome? Você pode me dizer o que está dando errado? Sou um pilar na minha igreja local. Eu dou as ofertas e o dízimo. Eu alimento os pobres e tenho um bom nome. Me diga, meu nome está neste livro da vida? Meu nome está neste livro da vida? Aqui está o meu nome neste livro da vida. Me diga, meu nome está neste livro da vida? Aqui, muitas pessoas não são realmente salvas.
Eles são apenas religiosos, de certa forma. Eles roubam sua mentira, pecam, matam e vão à comunhão no domingo. Então, essa é a consciência deles. Ah, quem? Uau! Eis aqui essa maravilha, irmão. E você? E eu? Deixe aquele que pensa que está de pé. Deixe-o tomar para que não caia. Somente os puros de coração verão Jesus. Aqueles cujas vestes brilham com pureza. Seu nome está naquele livro de lá. Seu nome está naquele livro da vida ali? Seu nome está naquele livro da vida? Seu nome está naquele livro da vida ali. Pense nisso. Pense nisso. Você é tão lindo, de verdade. Não há ninguém como você. É tão bom confiar em você, Senhor. Eu realmente não conseguiria viver mim mesmo um único dia sem a sua presença constante ao meu lado. Agora eu percebo claramente, é tudo sobre você, é tudo sobre você, Senhor. Focando completamente em você, é tudo sobre você, Senhor. Estar perto o suficiente para sentir o pulsar do seu coração amoroso e ouvir o som suave da sua voz, é exatamente disso que se trata, Senhor. Só você, Senhor, somente você. Só você. Eu preciso de você cada vez mais, mais e mais. Você preenche completamente minha alma vazia e em seus braços estou seguro, protegido e acolhido. Você é minha âncora, meu alicerce, minha doce recompensa e minha salvação. É tudo sobre você, Senhor, focando inteiramente em você, é tudo sobre você, Senhor. E LT, um break time igual e 0.5S e GT, um estar perto o suficiente para sentir o pulsar do seu coração e todo o som da sua voz. Uau, é isso. É sobre isso. É tudo sobre você. Tudo sobre você. Mais ninguém. Mais ninguém. É tudo sobre você, Senhor. Estar perto o suficiente para sentir o pulsar do seu coração e conhecer o som da sua voz. É sobre isso. Mais ninguém além de você. Ó, é tudo sobre você. É tudo sobre você. Ó, sobre você, Senhor. É tudo sobre você. Tudo sobre você. É tudo sobre você. Tudo sobre você. Querida, eu te amo. Eu te amo profundamente com todo o meu ser. Querida, eu preciso de você a cada momento, em cada respiração. Querida,
te amo mais do que posso expressar. Querida, eu preciso de você sempre, em todos os dias da minha vida. Testemunhos, eu te amo, eu amo os teus testemunhos, eles são preciosos para mim. Testemunhos, eu preciso de você, preciso dos teus testemunhos para me guiar. Testemunhos, eu te amo cada palavra dos teus testemunhos. Testemunhos, eu preciso de você, preciso de cada ensinamento dos teus testemunhos. Como eu amo a tua lei, Senhor, ela é a minha meditação o dia inteiro, do amanhecer ao anoitecer, penso nela sem cessar. Através dos teus testemunhos, tu me tornaste sábio, mais sábio que meus inimigos, meus inimigos, pois tua palavra me guia e me protege. Quão doces são as tuas palavras, mais doces que o mel para minha boca, mais doces que qualquer coisa que já provei. Querida, eu te amo com todo o meu coração. Querida, eu preciso de você mais do que tudo. Querida, eu te amo eternamente. Querida, eu preciso de você em cada instante. Testemunhos, eu te amo profundamente os teus testemunhos. Testemunhos, eu preciso de você, preciso dos teus testemunhos para viver. Testemunhos, eu te amo cada ensinamento dos teus testemunhos. Testemunhos, eu preciso de você, preciso de cada palavra dos teus testemunhos. Tenho mais entendimento do que meus mestres, porque os teus mandamentos são a minha meditação, são o meu estudo constante, minha inspiração diária. Eu entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos, sigo teus caminhos com dedicação. Quão doces são as tuas palavras, Senhor, são como mel, são como o mais puro néctar para a minha alma, e nelas encontro alegria e paz. Mais doces do que o mel para a minha boca. Mel, eu te amo, eu realmente te amo. Mel, eu preciso muito de você. Mel, eu te amo profundamente. Mel, eu preciso tanto de você. Testemunhos, eu te amo. Testemunhos, eu preciso de você. Testemunhos, eu te amo de verdade. Testemunhos, eu preciso muito de você. Eu afastei meus pés de todo caminho mau para que eu pudesse guardar fielmente a tua palavra, Senhor, com todo o meu coração e toda a minha alma. Não me afastei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras, Senhor, mais doce que mel para minha boca. Querida, eu te amo, querida, eu preciso de você, querida, você ama isso?
Querida, você precisa disso? Teste. Testemunhos, eu te amo, testemunhos. Eu preciso de vocês, testemunhos. Eu te amo, testemunhos. Eu preciso de vocês. Veja, a tua palavra, ó Senhor, é uma lâmpada para os meus pés. A tua palavra, Senhor, é luz para o meu caminho. E pelos teus testemunhos me fizeste sábio. Por isso odeio todo caminho mau. Que fofo. Mais doces são as tuas palavras. Mais doce que mel para meu modus operandi. Querida, eu te amo, querida. Eu preciso de você, querida. Eu te amo, querida. Eu preciso de você, testemunhos. Eu te amo, testemunhos. Eu te amo, testemunhos. Eu te amo, testemunhos. Eu preciso fazer, querida. Eu te amo, testemunhos. Eu preciso de você, querida. Eu te amo, testemunhos. Eu preciso de você, querida. Testemunhas. Querida. Testemunhas. Deixa eu te contar agora tudo o que está na minha mente. De toda a minha família, de tantos amigos, foi a mim que você escolheu. Você me fez te amar, Senhor. Você me fez amar o seu trabalho. Você me fez te servir quando eu ainda era tão jovem. Obrigado por me escolher. Você me virou do avesso e me transformou. Me deu um coração novinho em folha. Só você, o único que conquistou meu coração desse jeito. Quero fazer tudo o que eu puder só para te servir. Entregar minha vida só para você, o único que conquistou meu coração hoje. Deixa eu te contar agora tudo o que está na minha mente. Quando eu penso no dia em que você me chamou e disse que eu devia cantar para você, você deve pregar para mim. Obrigado por me chamar. Obrigado por me escolher. Como posso agradecer? Você me virou do avesso e me transformou. Me dá um coração novo. Só você, o único que quis meu coração desse jeito. E eu quero fazer tudo o que eu puder só para te servir. Entregar minha vida só para você, o único que conquistou meu coração hoje. Deixa eu te contar agora tudo o que está na minha mente. Ninguém nunca me escolheu e ninguém nunca gostou muito de mim. Mas você gosta de mim, Senhor. Mesmo assim, você me escolheu e, por isso, com a minha vida eu vou te servir, Senhor. É assim que direi obrigado. Você me virou do avesso e me mudou. Dê-me um coração novo.
Só você foi a única pessoa que conquistou meu coração desse jeito. Senhor, eu segui outros sonhos, agora quero te servir. Você e somente você. Só você, só você, só você mesmo. Eu sou a pessoa por quem eu quero viver e morrer. De agora em diante, entregarei minha vida inteiramente a você. Você me vira do avesso e me transforma. Dê-me um coração novo. Só você foi a única pessoa que conquistou meu coração desse jeito. E eu quero fazer tudo o que puder só para te servir. Entrego minha vida só para você. Só você conquistou o coração hoje. Você quer meu coração hoje. Você quer meu coração hoje. Só você, o único, conquistou meu coração hoje. Você quer meu coração hoje. Você quer meu coração hoje. Só você, a única que conquistou meu coração. Hoje você quer meu coração. Você quer meu coração hoje. Somente você, a única, era meu coração. Dia. Ele conquistou seu coração ou seu coração está em outro lugar? Uau! Se Deus conquistou seu coração, o diabo está em apuros porque você foi avisado disso, Charlie. Quantos garotos já pensaram que uma garota era tola? Levante a mão se você. Por que você pensou isso? Porque a maneira como eu costumava agir, costumava fazer. E ela disse, ela gosta de mim, ela me quer, ela quer ser eu. Quando percebi isso, mais tarde ela estava certa. Ela estava realmente pensando direito? Você vê, agora você vê. Quando você conquista o coração de alguém, a pessoa faz qualquer coisa. Quem mais teve essa experiência? Vocês dois? Sim, bispo. O que você achou? Porque eu sei que isso não estava certo. Meus amigos diziam para a moça que Charlie não era uma pessoa certa, mas ela estava sempre por perto e eu também não estava levando a sério a pessoa. Você também? Sim, bispo. Tipo, eu lembro de uma vez que eu, de propósito, disse que a gente deveria terminar. Ela chorou. Tipo, eu até fiquei surpreso. Ela simplesmente... Você conquistou o coração dela, não foi? Você conquistou meu coração. Olhe Provérbios 23, 26 antes de se sentar. Provérbios 23, 26 antes de se sentar. O que diz aí? Meu filho, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração e que os teus olhos observem os meus caminhos. Só quando você entrega o seu coração a Ele é que pode começar a enxergar os caminhos dele,
ou até mesmo a sabedoria dele e como ele faz as coisas. Porque se você não entregou o seu coração, você entende o que digo? Se não entregou o seu coração, não está apto a ver certas coisas. Quando entrega seu coração a Deus, se torna apto. Quando vejo que seu coração está comigo, começo a me abrir. Deus não se abriu para você porque você não entregou o seu coração a Ele. Mas se você entregar o seu coração a Ele, Ele vai começar a se abrir para você, e seus olhos vão começar a observar os caminhos dele. Porque quando seu coração não está com alguém, até os caminhos dessa pessoa parecem ruins. Você percebe um dos sinais quando uma criança não ama o pai ou os pais, e o seu coração não está voltado para o seu pai. Você nem enxerga os caminhos dele, a sabedoria dele, porque o seu coração não está com ele. O coração de muitas crianças não está com seus pais ou mães, então elas não veem a grandeza. Sabe, muitos anos atrás, Deus me mostrou, disse, você vê essa pessoa, o que ela fez? E essa cena vem de pensar de uma maneira particular. E quando seu coração não estiver lá, você nunca o verá. Sim. Ele disse, meu filho, dê-me teu coração e que teus olhos sigam meus caminhos. Dê seu coração e observe bem meus caminhos. Você entende muito, mas quem não está com Deus não entende. Muitos ignoram Deus, mas ao buscá-lo, veem seu amor e bondade. Servir a Deus é bom. Até o que dói é bom com Deus no coração, você se surpreende com isso. Sim, então, Deus está procurando o seu coração. Você é quem Ele quer ser o vencedor do coração. Li um livro ou preguei uma mensagem chamada Ele conquistou meu coração. Quando conquista o coração de alguém, ela vira tolo, como esses caras dizem. Só brincava. Ela chora porque ele conquistou seu coração e agora parece boba. Eu que? Marmorífico. Por isso, meninas, escutem seu pastor e conselhos. Não se apaixone sozinho. Nós avisamos, e aí você se apaixona na hora. Eu sinto isso. Mas até lá fique firme, estou segurando. Meu pai diz que devo segurar meu coração. Estou segurando. Quando a gente te der o comando para se apaixonar, aí você simplesmente se apaixona. Deixa fluir. Porque você pode guardar isso no seu coração. É por isso que diz, meu filho, me dê o seu coração. Eu quero que todo mundo aqui entregue o coração para Jesus. Não estou falando de nascer de novo. Entregue seu coração para Ele. Faça qualquer coisa, até parecer bobo, por Ele. Meu filho, me dê seu coração. Sim, por favor, me dê o seu coração. E deixe que seus olhos observem meus caminhos. Veja, ao observar, percebe que sou sábio e bom. Mas se seu coração não está comigo, não vê nem entende meus caminhos. Sim, pessoas de coração comigo gostam e acham que o que faço é bom. Elas acham que entendem. Elas entendem quando eu falo algo. Entendem o fluxo porque o coração delas está comigo. Nem preciso explicar muito. Se não sente o mesmo, converse e pergunte como ela se sente.
Este também deve falar. E você mostra um vídeo, você mostra um exemplo. Os corações deles não estão com você. Então você tem que fazer muitas coisas para tentar ganhá-los. Sim, meu filho. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Dê-me seu coração. Uau, minha filha. Minha filha, minha filha, dê-me seu coração. Filhas, deixem-me contar-lhes. Seu coração é para Deus, com quem um homem jogará futebol. Depois de um certo ponto, você percebe que, se o cara estiver usando sapatos de salto alto, você não ficará tão feliz com seu coração depois. Se ele estiver usando os piques, você quer que um homem jogue fute-DG atrás de você? Com seu coração. Minha filha, eu disse minha filha, minha filha, minha filha, minha filha. Eu não ouvi você. Eu disse minha filha, dê-me seu coração. Veja, tudo que Deus está dizendo é verdade. Dê-me seu coração. Amor, romance e deveres. Obrigações. E Naazon era um jogador de futebol com pontas pontudas. Sim. ILT, break time igual 0.5 SVGT e mais alguns meninos férteis. Meu filho, dê-me seu coração e não entregue a nenhuma mulher. Como sou o dono, posso ter pelo menos 6 relacionamentos. 5 deles eram amantes baixos. Muitas pessoas escolhem lavas baixos. Que você tenha um amante alto. Você entende por que pessoas casadas são quietas? Testemunhar seria contra elas. Como é o relacionamento deles agora? Eles contarão. 5 de 6 relacionamentos com meninas foram diamantes baixos. Um disse que fiz quase todo o trabalho. Muitos casamentos onde um faz a maior parte do trabalho. Esse aqui faz pouco. Sim, você vê que o avião, que era para estar voando com 3 ou 4 motores. 1, 2, 3, 4. Só um de um lado está funcionando. Aí você diz que o avião está indo assim, para a casa ser boa. Só um motor funciona. Cada um deveria atuar em um lado da asa. 2 motores de cada lado. Mas só tem um motor de um lado entre os 4. E o voo que era para ir reto, então, comida. 4 motores deveriam estar funcionando, né? Eles não entendem o que você está dizendo. Temes. Quando estou pregando, os casados querem gritar e falar. Entende o que diz. Sabe que é real. Para ter comida em casa, você vai se surpreender. Um irmão me disse, eu sou um catador na minha própria casa, na própria casa dele, um catador. Famoso cada um por si, casamento assim funcionando, alimente-se você mesmo. Só um motor está funcionando. Às vezes o marido não compra nada, não dá dinheiro. O bispo Saki e eu íamos ao centro comprar caixas de tomate juntos. O que é isso?
Existem casamentos moneal, que são aqueles em que, quando você entra, percebe que só um motor está funcionando de um lado, o segundo está desligado e, na ala direita, os dois estão desligados. Lembro de um voo da British Airways para a Ásia que quase caiu por causa de um vulcão desconhecido, com motores falhando. Já estive na cabine de um 747, vi os mostradores grandes, 1, 2, 3, 4, e o piloto da KLM disse, esses são meus motores, 1, 2 deste lado, 3, 4. Você vê o combustível e o motor funcionando. Então, esse motor está bom, esse motor está bom. Estavam nesse voo para a Ásia, os motores falharam. Viram que um motor parou e disseram, o primeiro motor do lado esquerdo parou. Então, o que está acontecendo? Ainda podemos minerá-lo. Então o segundo motor desligou. Depois o terceiro motor desligou. Era apenas um motor. Depois os dois últimos falharam. Sim. Então eles começaram a descer lentamente. O que aconteceu foi que um vulcão distante lançou poeira nos motores e desligaram os motores. Sim. Quando desceram ao mar, iriam cair. Então os motores se encheram. Acho que o oxigênio, alguma coisa mudou e então tudo se encheu novamente, quase quando eles estavam na água. Sim. Então, quando você é casado e o motor 4 diz certo, motor desligado, certo, motor esquerdo desligado, motor esquerdo desligado. Então é LR1 asa direita, LW1 LW2 desligado. Casados fazem sexo. Você vê? LW1 desligado, 2 desligado. RW1 desligado, RW1 ligado. Com metade do combustível, o jogador estará assim. Eles não acreditam nisso em segunda mão. Oh, sente-se. Agora estamos falando sobre obrigações dos cristãos de usar meios para conversão dos pagãos. É uma obrigação. Há obrigações que nós, cristãos, temos de falar sobre Jesus Cristo, de pregar continuamente sobre Ele. É sua obrigação começar com uma pessoa. Domine a arte de pregar para uma pessoa. Passe de uma pessoa para duas. Enfrente um quarto com 3 colegas de quarto. Como um exterminador personalizado do pecado, você é um exterminador do mal. Você começa 1 a 1, depois encara 3, só você e eles numa campanha selvagem. Você tem balas, histórias e escrituras prontas, mas ainda está perdendo tempo. Você está tomando seu tempo. Não tenho pressa. Quero mostrar por que sua alma é importante. Porque pode morrer. Sim, você não precisa de mais de 20 minutos. Dê-me 15 minutos. Só preciso de 5 minutos. Você pede algo curto, mas eles não percebem o tempo passar, principalmente ouvindo uma história. Testemunho. Eu te amo. Você ama testemunhos. Sim, é isso que nos mantém vivos, nos mantém em movimento. Amém. Não é incrível? Fantástico.
O próximo você tem que ser capaz de pregar. Fale sobre o grande convite. Uau! Deus está convidando você para um banquete. Amém. Por toda a Bíblia, Deus convida as pessoas para um banquete. Amém. Ana Casal, um homem fez um jantar e convidou muitos. Amém. Não consegue pregar ou falar. Ele disse que começou a dar desculpas hoje. Talvez você esteja fazendo isso. Você diz que tem 50 juntas de bois. Você tem 5 iás chegando. Outro disse, comprei uma propriedade, fale com eles, conte coisas. Desculpas e propriedades mantêm as pessoas longe de Deus. Me sinto rico, tenho uma propriedade, comprei um terreno e talvez saiba que você mora em Lagny States. Então você acha que talvez o que eu estou dizendo não seja relevante porque você é de uma classe alta. Você foi para SOS. Você não foi para uma escola comum como Taco a secundária, Kimola ou quesito sem ter quesito preparatório. Você foi para SOS, GSO Lucas 14. Diz que todos. Um deles disse, comprei um pedaço de terra. Você pode não saber sobre o que você possui e o que você tem. Isso faz você ser de um certo jeito. Quero que você saiba disso. Só estou mostrando quem você é e o que tem. Família, terra, casas e bens influenciam você como recebemos Deus. Só quero mostrar isso. Você pode achar que é especial e tal, mas você está na Bíblia. Um certo homem fez um sábado e convidou, mas o cara disse que eu comprei um terreno. Em outras palavras, tenho 5 livros sobre meus negócios. Você é um ótimo empresário. Você é estudante cheio de tarefas. Uau! Então, outra pessoa disse que eu comprei um tempo, porque em um certo momento eu consegui, finalmente, um tempo só para mim, algo que eu realmente precisava. Uau! Doce bebezinho. Talvez enquanto falo com você, sua namorada espera. Ela te mandou um WhatsApp dizendo que está esperando. Ela está pronta. Ela te mandou um WhatsApp. Eu vi seu celular vibrando agora há pouco. Eu sei que ela está te ligando, mas tem muita gente como você já está na Bíblia. Ele disse, casei há pouco tempo. Não posso ir por causa daquela garota. Diga para a pessoa que você não é. Não é o primeiro quarto que vim. Estive em muitos. Passei por isso. Por causa de uma garota. Por causa de um garoto. Deixa eu te falar, aquela garota não é nada. Você vai se surpreender ao saber que você é um dos 2 namorados. Você é o segundo. E você é o segundo. E você é o amor menor, viu? Esse é o banquete de Deus. Uma história, não fala? Olha. Obrigações dos cristãos até 1 João 1. Outro disse que não. 1 João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que apalpamos, o que contemplamos com as nossas mãos que manejam a palavra da vida. Versículo 3. Aquilo que vimos e ouvimos, Jesus contou esta história. Um ancião fez um grande jantar. Você ouviu Jesus dizer isso. Seu dever é contar essa história. Sinto um poder diferente ao pregar sobre isso. Quando levo essa mensagem a qualquer lugar, sinto poder maior na água.
numa cruzada ou relatos. Aprendi com Billy Graham. Ele prega sobre isso, todas essas coisas e a salvação. Isso é se repetíssemos o que Jesus disse, poderoso. Não pense que é simples, isso é profundo. Sabe, muitas pessoas não percebem que é muito maior porque, na verdade, é simples. Qual livro é como a Bíblia? De quem são as palavras semelhantes às de Jesus? O mundo inteiro. Parece simples. Um certo homem fez uma ceia. Era um certo homem. Ele teve 2 filhos. Havia um homem rico vestindo-se. Um homem disse, era dos meus bens. Ele disse isso e uma vez, perdoei. Então ele perdoou. Por 2000 anos essas palavras ecoaram nos corações e mentes de quem as ouviu. Sim, essas são as maiores palavras. O apóstolo Paulo, quando o rejondeiro encontrou em visão, disse, o erro foi tomar minhas palavras e cartas como de Jesus. Ele disse que as palavras de Jesus são o principal. Sim, e foi a primeira vez que me ocorreu que Paulo não era um salvador. Ele era um homem muito ruim que foi salvo e começou a escrever cartas de acordo com a sua salvação. E que Deus esse não é o mesmo que Jesus, nem está na mesma categoria. Essas são as maiores palavras já ditas. Elas são tão simples e fantásticas que você nem acredita. Mas a suposição é que as pessoas saibam que temos que guiá-las por esse caminho. Eu tenho. Isso é Anakazu. Um deles disse, eu comprei um terreno. Você, veja bem, o que você tem? Você acha que é chique. Um dia eu prego uma mensagem. Você é bom demais para ir para o inferno. Bom demais para perecer. Sim. Comprei um terreno. Consegui uma casa. Conheci e me casei com uma linda moça. Eles disseram que não podiam ir, então o mestre pediu que saiam pelas ruas e vielas. Traga os doentes e os pobres. Hoje, há pessoas inesperadas na casa de Deus. E você as vê na casa de Deus. Sim, você as vê na igreja. Você as vê no céu. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão. Vá com calma. Você está no ônibus por 3 horas. Vai com calma, vai com calma. Não tenha pressa. As pessoas buscam alguém sábio e eloquente. Um homem sábio conhece as palavras de Jesus. Jesus ensinou, acho que é Mateus 7,7. Ele disse que quem ouvir estas palavras e praticar, eu direi a quem se assemelha. É como um homem sábio. O sábio segue meus ensinamentos. Se você procura alguém sábio, é alguém que tomou os ensinamentos de Jesus e está colocando eles em prática. Isso é sabedoria. Teus mandamentos me tornaram sábio. Mais sábio que meus mestres, mais sábio que meus inimigos. Eu o compararei a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve estes meus ensinamentos, e praticá-los, isso é sabedoria. Aleluia! Aleluia! Você pode pregar sobre isso? Ótimo! Deus te convidou. Você pode perceber, mas você pode me expulsar. Isso não é um problema. Você pode. Você pode me deixar e vai se arrepender disso. Quem você não respeita vai tomar o seu lugar. Eles no céu, você no inferno. A casa não estava cheia e Deus disse: mande para estradas, festas de rua e vielas. Então, estradas e cercas, deixe que entrem para que minha casa fique cheia. Você pode pregar isso? Esse é um grande convite. Essa é uma forma de pregar sobre isso, chamado grande convite.
sejam pregadores do convite. Cante para mim, Ida. Por que não? Deus nos chamou gentilmente para o seu banco. Você não pode ficar sem salvação. Deus nos chamou para seu banquete. Sim, você não pode ficar sem salvação. Havia um certo homem generoso que deu um grande e elegante banquete e convidou muitas pessoas para participarem da animada festa. E ele teve um break time igual e 0.5 SIGT, ele enviou seus servos quando o banquete estava completamente pronto. Venha para a festa. É um ótimo convite. Sim. Deus me chamou para suas costas. Onde? E você não pode ficar sem salvação. E com um carro para cima. As desculpas inventadas me desculpam. Desculpe, não posso comparecer à sua maravilhosa voz. O primeiro lhe disse: comprei para mim uma terra nova. Preciso ir agora mesmo dar uma olhada no terreno. No segundo saque para ele, eu trouxe alguns bois. Preciso ir agora mesmo dar uma olhada nos meus machados. Uau! Deus me chamou para suas costas. Onde? E você não pode ir sem salvação. E ai ai. Deus nos chamou para o seu banco carinhoso. Você não pode ficar sem salvação. Outro lhe disse: casei-me com uma nova mulher. Meu doce bebezinho. Desculpe, não posso ir ao seu maravilhoso banquete. Então o servo veio e disse ao seu senhor: Senhor, tantas desculpas. Ninguém está vindo. O mestre me disse: vá pelas ruas e becos da cidade. Traga os pobres, os errantes, os coxos e os cegos. O Deus nos chamou para seu banquete. Mas você não pode ir sem salvação. Não, 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 não. Deus nos levou aonde mais você pode ir sem salvação. O servo disse ao seu mestre: fizemos o que você mandou. Ainda há lugar, muito lugar. O mestre lhe disse: vá para os montes, para os altos, para as cercas e force-os a entrar. Minha casa deve ficar cheia. Quem
para o seu banquete. Mas você pode ir sem salvação. Salvação? Sim, Deus me chamou para o seu leito. Quando, ó meu amigo? Mas você pode ir sem salvação. Não. Deus te chamou para o seu caminho de volta. Mas você não pode ir sem salvação.